Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? Mais antigo que as pirâmides e Stonehenge, esse sítio arqueológico muda o que sabemos sobre a humanidade. Um templo construído por caçadores-coletores, sem assentamentos permanentes, que levanta muitas perguntas. Pilares esculpidos, símbolos misteriosos e alinhamentos celestes intrigam os estudiosos até hoje. Por que esses povos ergueram algo tão monumental? É hora de mergulhar nesse enigma e desvendar os segredos escondidos nesse templo milenar. Estruturas monumentais e arquitetura. Göbekli Tepe é um verdadeiro enigma da antiguidade. Imagine só, há mais de 11.000 anos, grandes estruturas circulares, com pilares em forma de T, já existiam, e isso muito antes das pirâmides. Essas construções monumentais provam que os caçadores-coletores daquela época possuíam um nível surpreendente de organização social. Mover e esculpir pedras tão grandes não era tarefa simples, exigindo cooperação e uma visão coletiva. Os recintos circulares não foram erguidos ao acaso, pelo contrário. Cada pilar foi esculpido e posicionado com um propósito ainda desconhecido. Fascinante, né? O que se sabe é que, para construir algo tão grandioso, era necessária uma cooperação social impressionante. Isso nos faz repensar a ideia de que apenas sociedades agrícolas poderiam criar estruturas complexas e duradouras. Agora, imagine aqueles povos antigos se reunindo nesse lugar. Não era apenas a construção de um espaço físico, era um ato de busca por algo maior. Talvez Göbekli Tepe tenha sido um ponto de encontro, um centro espiritual para diversos grupos. Isso abre um novo capítulo, pois os símbolos esculpidos nesses pilares são a chave para entender a profundidade desse lugar. Pilares esculpidos e símbolos. Os pilares de Göbekli Tepe são uma obra de arte por si só. Cada um deles traz esculturas em relevo, representando animais como leões, serpentes, javalis e até abutres. Você já parou para pensar o quanto isso é impressionante? Naquela época, já existia a capacidade artística de esculpir em pedra com detalhes tão precisos. Isso sugere um nível de simbolismo e significado que ia além da simples decoração. Além dos animais, os pilares trazem símbolos abstratos como círculos, quadrados e os misteriosos H. Mas o que eles significam? Antes de 2024, arqueólogos tinham muitas teorias. Alguns acreditavam que essas representações estavam ligadas a rituais de caça, morte ou fertilidade. Pode ser que o local fosse um centro cerimonial, onde as esculturas expressavam crenças profundas daqueles povos. Esses símbolos intrigam porque não se encaixam em padrões óbvios. A variedade de animais e formas sugere algo mais complexo, talvez uma linguagem simbólica ainda desconhecida. É como se os construtores quisessem nos passar uma mensagem através do tempo. E o que pode estar escondido nessas imagens ainda desperta debates, conduzindo-nos a refletir sobre o próprio significado do local. Falta de evidências de assentamento permanente. Uma das questões mais intrigantes sobre Göbekli Tepe é a falta de sinais de assentamento permanente. Estranho, não? Apesar das imponentes estruturas, não há vestígios de casas, agricultura ou atividades cotidianas. Os arqueólogos já procuraram por essas evidências, mas até agora, nada. Isso levanta a hipótese de que o local servia mais como um centro religioso ou de peregrinação. Pense nos esforços necessários para erguer aqueles recintos monumentais. Algo que demandava a união de diversos grupos em ocasiões específicas, talvez para rituais ou celebrações. Imagine povos vindos de diferentes regiões se reunindo ali para propósitos espirituais. Isso implicaria que o local era mais um ponto de encontro temporário, reforçando a ideia de que seus construtores eram nômades. O fato de não haver sinais de moradias mostra que Göbekli Tepe não era um vilarejo comum. Era um lugar especial, dedicado a rituais que uniam as pessoas de formas que mal conseguimos compreender. E é justamente essa falta de evidências concretas que nos leva a questionar o que, de fato, motivava aqueles povos a se reunirem em torno dos pilares. Talvez a resposta esteja nas estrelas e nos alinhamentos que vamos explorar a seguir. Símbolos astronômicos e alinhamentos. Os pesquisadores já desconfiavam de que Göbekli Tepe guardava segredos ligados ao céu. Alguns estudos sugeriam que os recintos tinham alinhamentos precisos com eventos celestiais, como o nascer e o pôr do sol nos solstícios. Interessante, não é? Isso indica que os antigos construtores possuíam um conhecimento astronômico avançado, algo difícil de imaginar
para uma época tão distante. Os símbolos em forma de H e outras esculturas podem ter representado constelações ou corpos celestes. Quem sabe eles observavam os astros e traduziam essas observações em pedra. É fascinante pensar que, mesmo sem as tecnologias modernas, aqueles povos já tinham um olhar atento ao cosmos. Talvez o local fosse um grande observatório, onde rituais eram feitos em sintonia com os ciclos celestes. A ideia de que as estruturas tinham um propósito astronômico levanta ainda mais perguntas. Será que eles acreditavam que as estrelas influenciavam suas vidas e rituais? Ou seria apenas uma forma de marcar o tempo? Essas especulações nos levam a aprofundar nossa curiosidade sobre os rituais e sacrifícios que poderiam ter ocorrido ali. Ritual e sacrifício. Os vestígios encontrados em Göbekli Tepe sugerem práticas rituais que nos fazem questionar as crenças desses antigos povos. Entre os achados arqueológicos estão ossos de animais e ferramentas de pedra, que podem indicar rituais de sacrifício. Imagine grupos de caçadores-coletores reunidos, realizando cerimônias ao redor dos pilares esculpidos. Isso dá uma dimensão mística ao lugar, que muitos arqueólogos associam a um centro cerimonial. Os animais representados nos pilares também levantam suposições interessantes. Poderiam ter sido oferecidos como sacrifícios? Ou seriam símbolos de proteção? A verdade é que essas esculturas trazem mais perguntas do que respostas. Cada relevo de serpente, leão ou abutre pode ter um significado ritualístico que escapou ao nosso entendimento. É como se cada símbolo fosse um fragmento de um código perdido. O que mais nos intriga é a falta de uma explicação definitiva. Por que esses animais eram representados com tamanha importância? É possível que essas esculturas estivessem ligadas a ritos de passagem, celebrações sazonais ou mesmo a práticas xamânicas. Seja qual for o motivo, a presença desses animais nos leva a pensar sobre a complexidade social e espiritual do lugar, que parece ter desafiado as ideias da época, como veremos a seguir. Desenvolvimento social e espiritualidade. Göbekli Tepe virou de cabeça para baixo o que achávamos saber sobre o desenvolvimento humano. Antes, a crença comum era que a agricultura e a vida sedentária eram essenciais para o surgimento de grandes estruturas e práticas religiosas complexas. Mas então, surge Göbekli Tepe, construído por caçadores-coletores, mostrando que o impulso espiritual e a cooperação social poderiam ter vindo antes mesmo das primeiras plantações. É impressionante imaginar um grupo de nômades se organizando para erguer monumentos tão grandiosos. Para muitos arqueólogos, isso indica que a espiritualidade era um motor poderoso na formação dessas primeiras sociedades. Eles não precisavam de aldeias fixas ou plantações. Precisavam, sim, de algo que os unisse. Talvez a fé em forças maiores, ou a busca por compreensão do mundo ao seu redor. Isso muda nossa visão sobre o que realmente moveu as primeiras civilizações. E não se trata apenas de construção em pedra, mas de um salto social. A construção de Göbekli Tepe exigiu cooperação, divisão de tarefas e um planejamento coletivo. Esse feito monumental sugere que esses povos estavam em um estágio avançado de organização. E as estruturas e símbolos ali presentes são a prova de que, muito antes do que imaginávamos, os humanos já estavam pensando em algo além da sobrevivência diária. Mas, o que exatamente eles buscavam? As recentes descobertas nos fazem revisitar cada detalhe. Göbekli Tepe continua a nos intrigar. Um testemunho silencioso de um tempo em que a humanidade deu seus primeiros passos rumo ao desconhecido. Suas estruturas, símbolos e segredos permanecem como um lembrete de que, mesmo nas épocas mais remotas, havia uma busca incessante por significado. Talvez nunca saibamos exatamente o que esses construtores pensavam, mas o legado que deixaram é inegável. E, ainda assim, novas descobertas em 2024 começaram a lançar uma nova luz sobre o local. No próximo vídeo, serão abordadas essas novas descobertas que estão deixando os pesquisadores ainda mais perplexos. Novos símbolos, possíveis significados e até indícios de práticas desconhecidas estão surgindo, mudando o rumo das teorias anteriores. Será que finalmente estamos chegando perto de entender o verdadeiro propósito de Göbekli Tepe? Deixe nos comentários a sua opinião. E claro, se você curtiu o conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de mais fatos curiosos e aprender ainda mais sobre o mundo que nos cerca. Até o próximo vídeo.